Hey guys, hoje a gente vai aprender a fazer uma resolução de problemas através de potência. Então a gente vai utilizar a ferramenta de potência para poder resolver algumas situações problemas. Então esse primeiro exemplo ele diz o seguinte: em um estacionamento há 4 carros, cada carro tem 4 rodas e em cada roda há 4 parafusos. Qual é o total de parafusos desses carros? Então o que a gente pode fazer? A gente pode tentar montar aqui uma forma de potência, porque ele está dizendo o seguinte: são 4 carros, então eu vou ter 4 carros aqui, certo? Cada carro tem 4 rodas, então o total de rodas vai ser 4 vezes 4, né? E cada roda tem 4 parafusos, então o total de parafusos vai ser 4 carros vezes 4 rodas vezes 4 parafusos. Então nesse caso eu tenho multiplicação de bases iguais. Quando eu não tenho nada aqui em cima, eu tenho 1, certo? Então eu copio a base, somo os expoentes, 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então isso daqui é a nossa resposta em forma de potência, na representação da base elevado ao expoente. Então se eu quero saber o resultado disso daqui, basta fazer a multiplicação: 4 vezes 4, 16, vezes esse 4 aqui, que vai ser igual a 64. Então 4 elevado a 3 é igual a 64 parafusos. Então essa é a quantidade de parafusos que temos. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 ele já diz o seguinte: em uma rua há 2 casas, e em cada casa há 2 galinheiros. Em cada galinheiro há 2 cercados. Em cada há 2 galinhas, e cada galinha tem 2 pintinhos. Então ele está querendo dizer o seguinte: que eu tenho uma rua que tem 2 casas. Dentro de cada casa tem 2 galinheiros. Dentro de cada galinheiro há 2 cercados. E em cada cercado há 2 galinhas. E por fim, cada galinha tem 2 pintinhos. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente pode montar na forma de potência, que vai ser o seguinte: vai ser então 2 casas vezes 2 galinheiros vezes 2 cercados vezes 2 galinhas vezes 2 pintinhos. Então eu tenho aqui 2 casas, 2 galinheiros, 2 galinhas, 2 cercados, melhor dizendo, 2 galinhas e 2 pintinhos. Quando eu faço essa conta toda, eu vou ter aqui, quando não tem nada em cima, eu tenho 1, certo? Aqui eu vou ficar então com 2, somando aqui 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai ser 2 elevado a 5. Resolvendo essa conta aqui, ficaria então 2 vezes 2, 4, vezes esse 2 aqui, 8, vezes esse outro 2, 16, vezes esse 2 aqui. Então, vezes esse 2, isso vai ser igual a 32. Então, o que significa que eu vou ter, nesse caso, que 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, existe 32 pintinhos. Bem, é bastante simples, né, a utilização dessa ferramenta de potência na resolução de problemas. O que a gente precisa agora, nesse momento, é uma atividade de fixação. Então, eu vou pôr aqui uma atividade de fixação para que você possa tentar resolver essa situação, problema, e ver se você conseguiu entender essa ferramenta, né? Uma ferramenta de potência. Então sugiro que você pause o vídeo e tente resolver essa questão. Bem, presumo que você tentou resolver, então eu vou fazer a correção para ver se você encontrou o mesmo resultado que eu aqui. Então vamos ver aqui o que ele quer dizer com: considere o seguinte problema. Com apenas 8 laranjeiras, formei o meu pomar. São grandes e formosas, bonitas de se olhar. Cada um com 8 galhos, cada galho com 8 ramos, cada ramo com 8 frutas. Contando com paciência o número de frutas encontrarei, e na forma de potência eu escreverei. Então o que ele quer dizer aqui? Ele está querendo dizer que ele começou o seu pomar com 8 laranjeiras. Cada laranjeira tem 8 galhos, cada galho tem 8 ramos e cada ramo tem 8 frutas.
E aí ele pergunta, por que é possível a representação da quantidade de frutas em forma de potência? E aí a gente vai para a resposta, que é muito simples, porque se você observar, você tem 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Então a base que está sendo trabalhada é base 8. Então eu posso fazer a combinação aqui de 8 vezes 8 vezes 8. Então 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Isso vai ser igual a 8 à quarta. Então eu posso fazer a representação da quantidade de frutas por 8 elevado a 4. E aí ele pergunta, quantas laranjas existem no pomar? Nesse caso, é só resolver essa conta. Então eu tenho o seguinte, eu tenho que 8 vezes 8 é 64. Vezes, eu tenho 8 vezes 8 novamente, 64. E se eu não errei na conta, 64 vezes 64 vai dar 4.096. Então o resultado dessa conta toda aqui, eu teria então no pomar 4.096 laranjas, certo? A próxima atividade, ele que está aqui, eu também sugiro que você dê uma pausa no vídeo e tente resolver. Bem, então eu vou resolver essa questão. Vamos ver se você conseguiu encontrar a resposta correta. Na segunda-feira, 10 pessoas ficaram sabendo de uma fofoca. Na terça-feira, cada uma contou a fofoca para outras 10. E estas, na quarta-feira, contaram para outras 10. Nenhuma dessas pessoas sabia da notícia antes. Então ele quer dizer que todo mundo estava sem saber dessa notícia. E aí foram fazendo a divulgação, né? O que ele chamou de fofoca. E aí ele quer saber quantas pessoas ficaram sabendo da notícia na quarta-feira. Bem, olha só, ele está querendo dizer apenas na quarta-feira. Então, se a gente seguir o mesmo padrão, ó, na segunda-feira foram apenas 10. Na terça-feira, outras 10. Então, se esse padrão se repetir, na quarta-feira vai ser também 10. Então, eu vou ter 10 pessoas. Já aqui, na letra B, ele pergunta, até quarta-feira, quantas pessoas já sabiam da notícia? Então, ele já fez uma pergunta diferente. Ele já quer saber o seguinte, de segunda até quarta, quantas pessoas ao total já sabem disso? Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer a nossa combinação de 10 vezes 10 vezes 10. E isso daqui é potência de mesma base. Copio a base apenas uma vez, somo esses expoentes, 1 mais 1 mais 1, isso vai ser igual a 3, e 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 é 100, 100 vezes esse 10 aqui é igual a 1000. Então, 10 elevado a 3 é 1000, que significa então que até quarta-feira 1000 pessoas já sabiam disso aí, dessa fofoca toda, certo? Então, se você teve alguma dúvida, você pode postar nos comentários, certo? E por hoje a gente fica por aqui.